Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. E hoje, mais do que trazer ciência para vocês, eu queria trazer uma reflexão. No dia que eu aceitei entrar para o ativismo de HIV e direitos humanos, eu não podia imaginar o que isso ia trazer para mim, o tamanho dessa responsabilidade que eu estava abraçando e como isso ia poder mudar a minha vida. Aliás, eu nunca nem imaginei como que as minhas ações poderiam impactar na vida de outras pessoas. Desde que eu comecei a trabalhar com HIV, eu comecei a trabalhar também com pessoas e com sentimentos. Gente, irmã de luta, que tinha o HIV ou no sangue ou no coração, mas que de alguma maneira estava sendo afetada por aquele pequeno organismo. Eu nunca falei sobre isso assim publicamente, mas alguns anos atrás eu estava no trabalho e o meu celular tocou. Eu odeio falar o celular, quem me conhece sabe que eu não gosto de falar o telefone, mas eu resolvi atender aquele telefone. E naquele momento, do outro lado, tinha um garoto, um jovem, chorando copiosamente, assim, e falando que tinha pegado o diagnóstico reagente para HIV. Ele morava no Rio de Janeiro e ele me falava o tempo todo que ele ia acabar com a vida dele, que ele não conseguia carregar aquilo. Aí na hora eu fiquei super assustado, mas eu falei, bem, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu comecei a conversar com ele, falar com ele o que eu achava que vinha na minha cabeça, tipo, calma, não é bem isso, vamos conversar, me conta o que está acontecendo, né? E ele, com o tempo, ele foi ficando mais tranquilo no telefone e ele prometeu para mim que ele não ia fazer nada naquele momento, né? E que ia pensar no que eu tinha falado com ele. E eu terminei então a ligação falando para ele que ele precisava procurar ajuda, né, profissional, da família dele, dos parentes. Aí um tempo depois eu fui procurar no meu WhatsApp, mexendo no meu WhatsApp, e eu fui passando assim e eu achei a foto dele. E aí eu cliquei. E aí quando eu cliquei eu vi o histórico das nossas conversas, né, que a gente acabou trocando ideia depois, e eu resolvi ligar para ele então. Eu liguei pro número do celular. Quem atendeu do outro lado era uma mulher. E aí eu perguntei, bem, cadê o fulano de tal? Aí ela falou, olha, você era amigo dele? Eu falei, sim, era amigo dele. Ela falou, olha, ele não aguentou carregar o peso. E aí um outro dia, assim, enquanto eu estava navegando pelo YouTube, ele me ofereceu, me sugeriu um vídeo, né? E o título me chamou a atenção e eu então resolvi assistir o que ele estava falando. E era uma mulher, uma especialista, psicóloga, falando dos impactos que um suicídio causa na vida das pessoas, né? Eu até falei isso num vídeo que eu fiz com a minha amiga psicóloga Stephanie, é um dos primeiros vídeos do canal. E ela falava então desse impacto e que falava também que era muito importante que as pessoas não deviam se sentir responsáveis por carregar a responsabilidade pelo outro ter tirado a vida, né? Mas também ao mesmo tempo a gente não devia se isentar totalmente de uma certa responsabilidade para com aquela pessoa, né? Foi então que eu tirei um pouco do peso das minhas costas que eu carregava por não ter conseguido ajudar aquela pessoa que entrou em contato comigo daquela vez. E foi então que nessa semana passada agora, por 2 vezes eu recebi, na verdade a gente estava num grupo e eu recebi uma mensagem, assim, apareceu uma mensagem de um rapaz se despedindo. Eu fiquei já alerta com aquilo e chamei ele em box. E aí conversei com ele e a mesma história estava se repetindo, né, daquele rapaz lá do Rio de Janeiro. E aconteceu de novo. Por engano, um outro rapaz mandou uma mensagem e quando eu entrei em contato com ele, o problema era exatamente o mesmo, né? E é engraçado quanta coincidência, né? Quanta coisa eles têm em comum. Ambos os meninos, eles já tinham tentado se matar antes e era engraçado que os dois sentiam, eles descreviam, né, um vazio existencial, assim, uma falta de esperança, né, um nível de desesperança muito alto. Os dois se achavam um peso para a família. Era uma coisa que muito interessante, assim, que eles descreviam, né, em momentos diferentes, pessoas diferentes, em lugares diferentes do país, descreviam coisas muito parecidas, que era também um peso, né? Sentiam como um peso, eles não viam outra saída, né? A não ser acabar com a própria vida, como se fosse resolver o problema. E eu já caí na besteira de chamar suicidas de covarde, pensando que eles podiam tentar mais uma vez, né? Mas para eles não viam outra alternativa. E eu perdi tantas pessoas por causa disso.
Felizmente, esses 2 rapazes com quem eu tenho falado continuam lutando, né? Dia após dia. Então lá, eu ainda estou falando com eles, estou tentando fazer diferente do que eu fiz da outra vez. E eu tenho transtorno de ansiedade. Para mim é muito difícil lidar com isso. Eu sei o quanto é difícil a gente lidar com questões emocionais, né? Não é tão simples assim como as pessoas pensam que é. E eu vou te pedir uma coisa, não fala para uma pessoa ansiosa ou hiperativa, para essa pessoa, fica tranquilo que vai dar certo. Ou então virar e falar assim, você já tentou meditação? Não diz também para uma pessoa que tem depressão, calma, você não está enxergando o lado bom da vida. E da mesma forma, não fala para uma pessoa obesa que basta ela fazer regime. Algumas pessoas simplesmente não conseguem fazer isso sozinhas. E frases como essa aumentam ainda mais na gente a sensação de fracasso, sabe? Porque a gente não consegue fazer aquilo sozinho. E a gente tem que entender que transtornos emocionais são problemas, são doenças, e elas devem ser tratadas com medicamento e ou terapia. E o HIV, nesse caso, pode ser um gatilho, né? Para problemas, para dores emocionais. Ter HIV dói. Para algumas pessoas, dói demais, dói mais do que elas conseguem carregar. E a nossa geração está doente. A nossa geração está com a mente doente. E a mente adoece o corpo. Hoje, pessoas de longe, que a gente nunca viu, conhecem a minha história, sabem o nome do meu marido e dos meus filhos. E eles esperam de mim sempre boas ações. Só que eu sou uma pessoa tão cheia de defeito, eu tenho tantas dificuldades e eu lido com tanta coisa. Eu pareço uma fortaleza nos vídeos, nas fotos, mas eu fico realmente muito abalado quando as ondas batem com força. E as redes sociais, elas trazem pra gente uma sensação que a gente está sempre pior do que o outro, sabe? Porque as pessoas compartilham momentos felizes, bons, né? Como se aquilo fosse o resumo da vida daquelas pessoas. Mas eu queria que vocês me vissem além daquelas fotos, com uma roupinha legal, tá num lugar bacana, cheio de sorrisos. Tentem me ver como um humano normal, uma pessoa que tem dificuldades, que tem direitos, mas que também tem muitos deveres e que ora tá bem, ora tá mal. Também se sente sozinho, arrependido, isolado, rejeitado, com dor. A gente tá todo mundo junto nessa luta pela vida. Viver não é fácil. Nunca ninguém disse que ia ser fácil. E deve ter algum propósito para que a gente esteja aqui. Afinal de contas, pensa, quantas pessoas ficaram lá para trás? Né? Quantas pessoas não chegaram, não conseguiram chegar até onde a gente está hoje? E existem pessoas que nos amam. Existe pessoa que te ama. Existe pessoa que te apoia, que se apoia em você. Mesmo que você pense o contrário, existem pessoas que você é a fortaleza dela. Reconheça o seu valor. A gente faria muita falta. E é por isso que eu te peço para acreditar numa coisa. Tudo pode ficar bem. É claro que não depende só da gente, né? Mas a gente pode começar pela maneira como a gente se enxerga nesse mundo. E se você se sente bem e capaz, fica atento às pessoas que você gosta. Fica atento às pessoas que estão em volta de você. Elas podem estar em silêncio, mas o silêncio às vezes também pode ser um grito de socorro. Um grande beijo, acompanhado do abraço mais afetuoso que vocês podem ter. E a gente se vê. Um beijo. Tchau.